Agora sim, vamos iniciar então. Então, boa tarde a todos. Hoje, 27 de março de 2025, certo? Às 15 horas será realizada a defesa da dissertação de mestrado do aluno Amaury da Costa Júnior do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade de Brasília. O processo de avaliação está organizado em três etapas. Primeiro, a apresentação do trabalho. Segundo, a arguição. Terceiro, a avaliação pela banca examinadora. A sessão ocorrerá de forma presencial, certo? Na sala de aula 301, certo? Do LDT, com opção de participação remota pelo link disponibilizado pelo Teams. A banca examinadora está constituída pelo professor Dr. Alexandro Euripedes Ferreira, de la Unifran, certo? E o professor Dr. Renato Coral Sampaio, de la FST, de la UNB, certo? Agradeço a todos, certo, pela presença e pela valiosa contribuição para este momento acadêmico tão importante na formação do discente. Agora passo, certo, a palavra ao discente Amaury da Costa Júnior para que inicie a apresentação da dissertação. Tudo bem? Bom, boa tarde, professores. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês da minha apresentação. Vocês conseguem? Acho que ele não ficou tela cheia. Tava tela cheia já. Ah, então deve ser só para mim que não está aparecendo. Então, Agora tela tá cheia. carregando só. Tá carregando, né? Agora tá carregando, é. Ah, agora foi. Tá todo Oi. mundo? Vocês estão vendo? Sim. Então, boa tarde, professores. Meu nome é Amaury da Costa. Eu vou apresentar meu trabalho de mestrado para os senhores. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica aqui na UNB mesmo, aqui no campus do Gama. E eu decidi voltar para o mestrado para dar continuidade ao meu trabalho de TCC, na verdade, que também era na área de reconstrução de imagem de ressonância magnética. Não com inteligência artificial, no outro tema, mas também reconstrução. Então, eu vou apresentar para vocês hoje meu trabalho de implementação e análise comparativa de reconstrução de imagem de ressonância magnética, utilizando redes adversárias generativas. Eu queria agradecer os meus orientadores, professor Gerardo e professor Cristiano, a presença dos examinadores, professor Renato, professor Alexandro. Também queria agradecer ao professor Newton, que é o suplente, que o feedback foi muito importante na qualificação, e aos convidados presentes. A apresentação está estruturada da seguinte forma: eu vou fazer primeiro uma introdução com a contextualização do tema, os problemas de pesquisa e os objetivos. Depois, na fundamentação teórica, eu vou falar um pouco sobre a teoria da aquisição de dados das imagens de ressonância, falar um pouco também da teoria de redes generativas adversárias. Em materiais e métodos, eu vou explicar a base de dados que eu utilizei para o trabalho, o pré-processamento que eu realizo nas imagens para simular a subamostragem no espaço K, a GAN propriamente dita, a rede generativa adversária que eu fiz, o modelo generativo e o discriminativo contidos dentro dessa GAN, o aprimoramento feito nas imagens, as métricas de avaliação utilizadas e, por fim, os resultados, a discussão e a conclusão. Bom, começando com a introdução, o imageamento por ressonância magnética é hoje uma das formas mais utilizadas de imageamento médico. Ela é extremamente versátil, ela tem a capacidade de conseguir fazer imagens de corpos rígidos ou moles dentro do corpo, até mesmo de fluxo sanguíneo. Ela tem uma grande vantagem que ela utiliza radiação não ionizante, o que torna ela bem menos perigosa para o corpo se comparado com um exame de raio-x, uma tomografia. Porém ela tem a sua parte ruim, né? As suas desvantagens. É um exame demorado, por ser demorado e conseguir fazer menos exames durante um dia, ele é caro e ele é muito desconfortável para o paciente, porque é um tubo apertado, barulhento, ele treme de vez em quando. Então, formas de reduzir o tempo desse exame são muito desejadas. E desde a criação do exame são estudadas formas de acelerar esse exame sem prejudicar a nitidez da imagem final. Foram criadas formas como imageamento paralelo, que utiliza de várias bobinas dispostas em volta do corpo do paciente, ou então compressed sensing, que consegue reconstruir as imagens mesmo com menos amostras do que normalmente é necessário. E a aceleração com inteligência artificial tem sido muito estudada nos últimos anos como uma nova possibilidade de aceleração do exame de ressonância magnética. Na imagem que tem aqui no slide, é uma foto que eu mesmo tirei lá no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, que eles apresentam a nova máquina de ressonância deles, que fala que é nova tecnologia com bobinas dedicadas de alta resolução
e softwares de inteligência artificial que proporcionam alta definição na imagem, maior rapidez nos exames e precisão no diagnóstico. Ou seja, já é algo que está sendo utilizado na indústria hoje. E no trabalho será estudado o uso da IA no aprimoramento de imagem de ressonância magnética, no intuito de acelerar esse exame devido ao uso de menos amostras. Então, para os objetivos, o objetivo geral seria reconstruir imagens de ressonância magnética a partir de dados subamostrados, de bobina única, utilizando GANs, e comparar a qualidade das imagens geradas por meio de métricas de avaliação para diferentes taxas de amostragem e trajetórias. Os objetivos específicos são realizar o pré-processamento dessas imagens, para prepará-las para GAN, treinar um modelo GAN para aprimorar as imagens, extrair métricas de qualidade das imagens e comparar os resultados. Passando agora para a parte da fundamentação teórica, a aquisição dos dados de ressonância, o exame de ressonância magnética ele mede o campo magnético emitido pelo corpo em resposta a uma série de pulsos aplicados em diversas etapas ao corpo humano. Então, durante o exame, são aplicados esses pulsos, o corpo emite um pulso por si só, que é captado por bobinas, e esses dados são organizados de forma a depois virarem uma imagem. E diferentes partes do corpo vão possuir diferentes respostas a esse campo magnético imposto. Essas respostas são medidas em tempos chamados de tempo T1 e tempo T2, que é o tempo necessário para atingir a remagnetização do campo longitudinal e transversal, respectivamente. E diferentes partes do corpo vão possuir diferentes tempos. Por exemplo, o sangue tem um tempo T1 de 1932 milissegundos, enquanto o nervo óptico tem um tempo T1 de 1083 milissegundos, como na tabela. E é justamente essa diferença que gera contraste na imagem final, que gera os diferentes tons de cinza na imagem final. E como eu falei, cada etapa de aplicação desses pulsos é repetida diversas vezes, de acordo com a quantidade de amostras desejadas. Uma dessas etapas é chamada de etapa de codificação de fase, e quanto maior a quantidade de etapas de codificação de fase, maior a quantidade de dados que você tem, então mais nítida é a imagem final. Tem essa imagem desse artigo que eu peguei, de 1989, que o pesquisador compara a quantidade de etapas de codificação de fase para a qualidade, a nitidez da imagem final. Então, com 2 etapas eu tenho um borrão, 16 etapas já tenho uma noção do que é ali, com 128 etapas já é uma imagem bem nítida. E é justamente nesse ponto que eles têm que achar um equilíbrio entre quantidade de amostras que eu uso e nitidez da imagem final, porque eu posso fazer uma imagem perfeita, mas eu vou ter muito tempo de exame. Então, quanto maior o número de repetições, mais nítida a imagem, porém maior o tempo do exame. E, bom, esses dados que são coletados do corpo humano, eles são organizados em uma matriz chamada de espaço K. Esse espaço K, cada ponto dele é a amplitude do sinal emitido pelo corpo humano em determinado momento do exame. E eu organizo de forma que eu organizo ele numa matriz de frequências e fases, onde essa frequência e essa fase é a frequência e a fase do sinal que excitou o corpo humano. Esse espaço K pode ser preenchido de diversas formas. Não necessariamente ele é preenchido linha por linha, é uma das formas, mas ele pode ser preenchido também coluna por coluna, de forma espiral, de forma radial. E essas diversas formas são chamadas de trajetórias. E através de uma transformada inversa de Fourier desse espaço K, é obtida a imagem de ressonância magnética. Aqui no slide eu tenho do lado esquerdo o que seria uma representação do espaço K. Eu falo uma representação porque o espaço K não é propriamente visível, por ele ser uma matriz de frequências e fases, ele é uma matriz complexa, possui uma parte real e uma parte imaginária, e essa parte imaginária não é visível. Então eu calculo o módulo do par complexo e eu tenho essa imagem que seria uma representação desse espaço K. E é justamente aplicando a transformada inversa de Fourier de 2 dimensões nesse espaço K que eu obtenho a imagem da direita, essa imagem de joelho. Falando um pouco agora da teoria de redes generativas adversárias, elas são um modelo de inteligência artificial hoje muito utilizado no processamento de imagens. Os senhores provavelmente conhecem, já viram essas ferramentas que geram imagens baseadas em algum texto que eu escrevo, ou então inteligência artificial que eu peço para ela escrever um texto e ela escreve um texto para mim. Isso são baseados em GANs. Elas são treinadas com diferentes tipos de dados, que é o que eu falei, podem ser imagens, textos, até mesmo música, e ela gera tentando imitar aquilo com que ela estudou. E ela possui 2 redes neurais distintas dentro dela. Uma rede geradora, que busca sempre gerar imagens baseadas com os dados que ela está sendo treinada,
e ela gera de forma a tentar criar um dado o mais parecido possível com um conjunto de dados, para fingir que aquele dado criado por ela pertence àquele conjunto. E uma rede discriminadora que recebe todos esses dados, os criados pela rede geradora e os verdadeiros, e ela dá um veredito, se é verdadeiro ou falso. E esse veredito é usado pela rede geradora e pela própria rede discriminadora a cada época para se refinarem. Então é uma briga de gato e rato, onde a rede geradora tenta enganar a rede discriminadora e a rede discriminadora tenta pegar a mentira. A imagem do slide é desse senhor, do site This Person Does Not Exist. Ele, na verdade, não existe. Ele foi uma imagem criada por uma GAN treinada com imagens de pessoas reais. Então mostra o poder desse tipo de modelo de inteligência artificial. Ele consegue criar imagens extremamente realistas que passariam tranquilamente por uma pessoa. Agora, aplicado um pouco ao contexto do trabalho, que são imagens de ressonância, a GAN é treinada com imagens de ressonância feitas com espaços K subamostrados. Então as imagens têm todos aqueles fantasmas da subamostragem, por não terem os dados suficientes segundo o teorema de Nyquist. Então eu insiro essas imagens que eu chamo de imagens pré-processadas, porque eu simulo a subamostragem delas, eu tenho imagens completamente amostradas, então eu simulo a subamostragem. Eu insiro no modelo generativo as imagens pré-processadas que geram novas imagens. As imagens geradas são misturadas com imagens de um conjunto de dados, de feitos de imagens de ressonância tipicamente amostradas, junto tudo num conjunto de imagens de treinamento. Essas imagens de treinamento são alimentadas ao modelo discriminativo que vai gerar esses vereditos. Esses vereditos de verdadeiro ou falso, que são a classificação, são usados então pelo modelo generativo e pelo próprio modelo discriminativo para se refinar a cada época. No final do treinamento, eu vou ter um modelo pronto que vão gerar imagens a partir das imagens que eu inseri nele. E essas imagens geradas eu vou usar métricas de qualidade para avaliar se realmente houveram melhoras. E eu vou explicar um pouco dessas métricas de qualidade nos próximos slides. Passando agora para a parte de materiais e métodos, a base de dados que eu utilizei foi a base de dados do grupo FastMRI. Ele é um grupo que é uma parceria do Facebook com o Hospital da Universidade de Nova York, que busca fomentar competições nessa área de reconstrução de imagem de ressonância magnética. Então, eles têm um banco de dados pronto, tem de várias partes do corpo. Eu escolhi as de joelho. E eles são dados prontos para esse tipo de competição. Então, eles já são previamente anonimizados e organizados para isso. Eu escolhi as imagens de joelho de bobina única. Por que de bobina única? Porque eu vou trabalhar apenas com a imagem final, sem utilizar os espaços K. Eu simplesmente subamostro o espaço K para gerar a imagem feita com dados subamostrados. Então eu não preciso de vários espaços K, de diversas bobinas, porque eu não vou tratar diretamente com todos esses espaços K, e eles são muito pesados. O conjunto de dados que eu utilizei só tem em torno de 70, 80 gigas, enquanto um de múltiplas bobinas ele chega a quase 500 gigas. E o conjunto de dados que eu utilizei, ele contém 973 volumes, tipicamente amostrados, contém cada um 30, 35 cortes, então totaliza um total de 34.742 cortes. Comentando um pouco agora do pré-processamento que eu realizo nas imagens, como eu falei, as imagens que eu tenho do conjunto, eles são tipicamente amostrados, são espaços K completos. Então eu simulo essa subamostragem, conforme é utilizado desse tipo de pesquisa, mostrado em outros artigos que eles também simulam a subamostragem dessa forma, eu crio máscaras que zeram parte desse espaço K, simulando aquela trajetória. Então eu tenho, no pré-processamento que eu realizo, eu tenho 5 trajetórias diferentes. A HF, que é a da primeira imagem, a Random, da segunda imagem, Spiral 1, Spiral 4, a da terceira imagem do slide, e a Radial. A Spiral 1 e a Radial eu vou mostrar nos próximos slides. Eu posso controlar o nível de subamostragem, que é um parâmetro que difere para cada uma dessas trajetórias. Então, para HF, eu seleciono o número de colunas que eu quero poupar no meio e a cada quantas eu quero apagar. A Random eu coloco uma porcentagem, ela apaga aquela porcentagem de colunas. Spiral 1 e Spiral 4 eu seleciono o número de voltas que eu quero da espiral e Radial o número de raios. E o algoritmo que eu criei ainda permite que eu insira artefatos. Esses artefatos são as bolinhas brancas, eu vou mostrar nos próximos slides, que eles simulam alguma patologia, algum ruído, para treinar de forma diferente a GAN. Essa aqui é a máscara, a trajetória Spiral 1, com um só braço espiral. A Radial, com os seus raios e com diferentes quantidades de raios.
e aqui o artefato inserido. Para inserir o artefato, então, eu pego a imagem feita com dado tipicamente amostrado, eu insiro os artefatos de forma aleatória, a única coisa que eu seleciono é a quantidade de artefatos, para não viciar, para não criar padrões nas imagens que eu criei, elas são inseridas de forma aleatória na imagem. Eu devolvo para o espaço K, subamostro o espaço K com alguma trajetória e devolvo para a imagem. Aí gera esse fantasmas também no artefato. Falando agora da GAN, que eu de fato estou usando no projeto, eu realizo os testes com imagens feitas com dados subdemonstrados e busco melhorar as métricas de qualidade delas. Depois que eu atingi resultados satisfatórios, que eu consegui melhorar as métricas, eu observei qual o limite mínimo que eu poderia submostrar aquele espaço K para gerar imagens com nitidez suficiente para competir com modelos semelhantes que usaram o mesmo conjunto de dados que eu utilizei. Como o grupo FastMR tem uma tabela de classificação, eu pude comparar o modelo que eu criei com outros modelos que usaram esse mesmo conjunto de dados na época. E como eu falei, a GAN ela tem duas redes neurais distintas dentro dela. O modelo generativo e o modelo discriminativo. O meu modelo generativo ele é baseado em um modelo UNet, que é um modelo muito comum no processamento de imagens. Ele faz um modelo, ele faz um U, que eles chamam, por causa que primeiro ele pega a imagem, reduz o número de amostras delas, aumentando a quantidade de imagens. Quando ele reduz essa quantidade, como é que fala, a resolução da imagem, o tamanho dela, ele faz poolings para pegar é, as características mais importantes da imagem, as maiores amplitudes, multiplicando por peso. Então ele primeiro diminui a resolução dessa imagem e depois aumenta a resolução dela para agora eu ter uma imagem maior com as características mais realçadas. E a cada época eu atualizo os pesos desses poolings baseados no veredito do discriminador e na diferença da imagem gerada e a imagem referência. Ela é pesada, as épocas são pesadas pela perda, a loss, então ele calcula essa loss baseada no veredito do discriminador e na diferença da imagem referência. Então aqui no slide tem as duas imagens. A imagem de entrada no modelo generativo, que é uma imagem com ruído, com baixa contraste, que é uma imagem feita com dados subdemonstrados, e a imagem gerada por ele, onde ele já eliminou boa parte do ruído das bordas da imagem e melhorou esse contraste. O modelo discriminativo é um modelo convolucional classificatório. Ele recebe imagens e classifica aquelas imagens. As imagens, na verdade, que chegam para ele são pares de imagens, pares verdadeiros e pares falsos. O par verdadeiro seria esses dois que estão no slide. Seria uma imagem de entrada e a imagem de referência, o que ela deveria ser. E o par falso é a imagem de entrada e a imagem gerada, que é esse par aqui, que seria a imagem de entrada e uma imagem falsa referência. E então, o modelo discriminativo vai receber essas diversas imagens e vai dar vereditos que vão de 0 a 1. Eles não são 0 ou 1, eles são uma probabilidade de 0 ser falso, a imagem, o par, e 1 ser um par verdadeiro. E aí depois com esse veredito é o que ele pesa, ele atualiza os próprios pesos a cada época e também os pesos da rede geradora. Deixa eu só beber uma água aqui, professor. Sobre agora o aprimoramento das imagens, o aprimoramento é feito agora com a GAN funcionando completa. O conjunto de dados é separado em 3 grupos que serão utilizados pela GAN. Um conjunto de treino, um conjunto de validação e um de teste. Eu ainda ajusto parâmetros de treino, como tamanho de buffer, tamanho de batch, número de etapas e o lambda, que é uma variável que pesa o erro L1 do gerador. E esses parâmetros foram ajustados tanto baseado na literatura, como parâmetros que eram mais ideais para modelos UNETs, para modelos GANs, como também de forma empírica. O modelo, então, é treinado com diversas imagens do conjunto de treino. O conjunto de treino, geralmente, ele é bem maior do que os outros. E a cada 100 épocas, o modelo, do jeito que foi treinado, ele é testado com as imagens de validação, para ver se o modelo está conseguindo abstrair, se ele está conseguindo generalizar aquele treinamento dele e não está só viciado nas imagens de treino. Eu consigo verificar se está tendo overfitting naquele treinamento. E após o fim do treinamento, são usadas as imagens de teste para checar o funcionamento da GAN. Quando eu insiro as imagens de teste, são imagens feitas com esses dados subdemonstrados, que agora no intuito de fato de aprimorar as imagens,
ele vai me devolver essas três imagens que estão no slide. Ele, inclusive, devolve como uma imagem só, assim, essas três concatenadas. A input image, que é a imagem que ele recebeu, que é no intuito de melhorar. A ground truth, que é a imagem referência, aquilo que ele deveria acertar. E a predicted image, que é a imagem gerada por ele. Que ele já conseguiu, ele aplicou o treinamento que ele recebeu. No caso aqui, ele conseguiu diminuir também os ruídos laterais das imagens e melhorar o contraste dela. E por fim, nos materiais e métodos, as métricas de avaliação, eu estou usando o SSM, que é o Índice de Similaridade Estrutural. É um índice que indica a similaridade entre duas imagens. Ele pega uma imagem referência e compara com uma imagem que está sendo examinada. E ele dá um índice que vai de 0 a 1, sendo 0 imagens completamente diferentes e 1 imagens iguais. Ele compara pixel a pixel da matriz dessas imagens, a amplitude delas. E aí ele gera esse índice. E o SNR, que é a relação sinal-ruído, que é a razão entre o sinal da imagem e o ruído dela. E para o meu estudo eu usei o método da área de interesse, que é um método que é utilizado para a imagem de ressonância magnética, que ele considera como sinal o que está no centro da imagem e como ruído o que está nas extremidades. Porque na imagem de ressonância, como a gente pode ver aqui na referência, geralmente o sinal, o que é a imagem, está no centro e as bordas são sempre pretas. Então, o sinal que tiver presente ali necessariamente é ruído. Então, pelo menos para as imagens de joelho que eu estou usando, né? Então, esse método para cálculo da relação sinal-ruído se aplica bem ao trabalho. Passando agora para a parte de resultados de discussão, a GAN conseguiu gerar imagens com métricas superiores às imagens de entrada, ela de fato conseguiu melhorar essas imagens. A maior melhora no SSM médio, esse SSM médio que é uma média de, depende do teste, mas geralmente 100 imagens de teste, foi de 377,4%. Ele aumentou o valor de SSM da imagem de entrada de 0,08 para 0,38 de semelhança. Esse é o teste 103 da tabela que está no meu GitHub, com a trajetória Spiral 1. E aqui no slide eu tenho uma das imagens desse conjunto de teste. A imagem da esquerda é a imagem de entrada, é uma imagem quase praticamente toda escura, com pouquíssimos pontos cinzas ali. No meio, a imagem de referência, o que ela deveria ser. E da direita, a imagem gerada. Claro, é uma imagem que está longe de estar de ser um padrão médico, mas ela já mostra uma melhora muito grande, que era um SSM de 0,08 e ele passou para 0,38. O maior valor de SSM médio obtido nos testes foi de 0,657, com imagem de entrada tendo 0,332, 332. Ele quase dobrou o SSM dessas imagens, e nesses mesmos testes o SNR subiu de 5,15 para 11,53. Esse é o teste número 78, também está lá na tabela. E aqui a gente tem eu coloquei a imagem de novo, a imagem de entrada, com os fantasmas da subamostragem do espaço K, a imagem de referência e a imagem gerada, que praticamente eliminou o ruído nas extremidades e melhorou bastante o contraste da imagem. Comparando agora um pouco das métricas dos testes, eu criei essa variável que eu chamei de RSSM, que nada mais é do que a razão entre o SSM da imagem gerada pelo da imagem de entrada. Então eu sei quantas vezes aumentou o índice de similaridade estrutural após passar pela GAN. E os melhores resultados com cada uma das trajetórias pode ser visto na tabela abaixo, onde eu numerei os testes, a porcentagem do espaço K que foi poupado durante o teste, a trajetória e as métricas. Então a gente pode observar aqui a melhora na trajetória da HF, que é aquela das colunas, melhorou de 0,53 para 0,63. A Random, que aumentou de 0,23 para 0,50, e o principal, ela teve uma melhora do SNR de 0,47 para 6,98, foi uma melhora de mais de 10 vezes na relação sinal-ruído. O teste 103, que eu falei anteriormente, que aumentou o SSM de 0,08 para 0,38. O teste Spiral 4, que é esse teste 80, que ele é muito parecido com o 78, só que eu não fiz ajuste nenhum, eu só testei com outro conjunto de dados, por isso que eu não coloquei o 78 aqui. Ele aumentou de 0,29 para 0,63 o SSM. E por fim o radial, que é interessante que o espaço K poupado dele foi só 6,14%, e ainda assim as imagens de entrada tinham 0,53 de SSM e a gerada tinha 0,65. Analisando agora um pouco a estatística do teste 78, eu fiz esse box plot
que apresenta, primeiro, o box plot azul, o SSM médio das imagens de entrada, e em laranja o SSM médio das imagens geradas. Então a gente consegue observar pelo box plot que, de fato, todas as imagens foram aprimoradas. Nenhum outlier do azul alcança os outliers inferiores do laranja. E a média aumentou de 0,33 para 0,65, como eu tinha falado. E algumas imagens nesse teste atingiram até 0,78 de semelhança. Agora, comparando os meus resultados com modelos semelhantes na competição do Fast MRI, eu falo semelhantes porque eles não são iguais, que apesar de eu ter usado o mesmo modelo, o mesmo conjunto de dados, eu não usei a mesma subamostragem que eles usaram apenas uma subamostragem cartesiana, e eu queria testar com diversos tipos de subamostragem diferentes. Então, mas eu usei a mesma quantidade, a mesma a porcentagem de subamostragem que eles. Então, para essa tabela específica, eles usaram 4% das bandas principais do espaço K, das bandas centrais do espaço K. E o meu modelo, o teste 78, que eu usei para essa comparação, ele usou em torno de 2%. E os resultados foram: o modelo mais bem posicionado na tabela de classificação foi esse AISNet, ele obteve um resultado de 0,69. A GAN melhor posicionada foi 0,60. E a GAN que eu criei no meu mestrado foi 0,65. Então eu consegui superar a GAN mais bem posicionada da tabela de classificação e eu cheguei perto do modelo mais bem classificado, que foi esse AISNet. Comparando agora um pouco os resultados específicos de cada uma das trajetórias, as trajetórias que poupavam mais as baixas frequências obtiveram os melhores resultados. As baixas frequências do espaço K são as bandas centrais, é o centro dessa espiral, no caso, que está no slide. Então, as trajetórias que poupavam essas bandas obtiveram melhores resultados. Por quê? Porque geralmente no centro do espaço K é onde está concentrada a maior parte da informação do espaço K. É onde também está a noção de posicionamento das estruturas da imagem final. Elas estão mais codificadas nas baixas frequências. Então, por ali ter mais informação, as trajetórias que poupam mais essas frequências performam melhor. O maior aumento no SSM foi da trajetória Spiral 1, aquela que eu mostrei, o teste 103, que melhorou 370%. Spiral 1, ela pega todas as frequências de forma meio uniforme, então isso talvez tenha influenciado esse resultado. E o maior aumento do SNR foi com a trajetória Random, aquele também que eu mostrei, o teste 53, que aumentou em quase 10 vezes, mais de 10 vezes o SNR. E a conclusão foi que foi possível, de fato, reconstruir imagem de ressonância magnética a partir de dados subamostrados de bobina única. O mais importante, foi obtido melhora nas métricas de qualidade dessas imagens geradas em relação às imagens de entrada. O modelo obteve bons resultados se eu comparar com modelos semelhantes, ou seja, aqueles que usaram o mesmo conjunto de dados. E aí, com o diferencial de que eu consegui testar o modelo também para diferentes trajetórias, que não foi o caso do estudo deles. E em trabalhos futuros, eu pretendo explorar conjuntos de dados mais amplos, que eu usei em conjunto com 973 joelhos diferentes. Por mais que eu possa pegar mais cortes, os cortes das extremidades eles são muito escuros, então eles não são muito bons. E os cortes centrais, se eu pego um em série do outro, eles são muito repetidos. Então eu tinha uma quantidade de dados limitada. Utilizar também conjunto de dados com múltiplas bobinas. Como eu falei, eu usei de bobina única porque eu não trabalhava com espaço K, mas alguns artigos que eu li, eu vi que os pesquisadores exploravam frequências específicas do espaço K, bobinas específicas, que poderiam gerar melhores resultados, então seria algo que eu exploraria em estudos futuros, trabalhos futuros, e também realizar um pré-processamento com inteligência artificial nos espaços K ou nas imagens pré-processadas, causa que eu posso usar algum modelo classificador para pegar alguma estrutura específica ali que possa ser melhor para a GAN, que foi algo que eu vi em alguns estudos também que gerou bons resultados. E é isso, professores. Eu queria agradecer a presença dos senhores que estão aqui, dos convidados, dos meus orientadores e ao Programa de Pós-Graduação da Engenharia Biomédica, ao NB e ao CNPq pelo incentivo. É isso, professores. Obrigado. Muito obrigado, Maurício, por pegar tua palavra, certo? Uhum. Vamos a continuar a la segunda parte, que es la parte de Aragazón. Gustaría de convidar al profesor doctor Alejandro Euripides, ¿cierto? Profesor.
Sim, professor. Alô, professor? Sim, estão me ouvindo? Tudo Estamos bem? sim. Sí. Primeiramente, agradeço pelo convite feito pelo professor Gerardo, e agradeço também a Mauri pela brilhante apresentação referente ao seu trabalho e a todos os membros da banca, professor, doutor Renato Coral Sampaio. Bem, vamos iniciar aqui uma conversa a respeito do seu trabalho, do ponto de vista, principalmente do ponto de vista médico, né, que é a grande área de atuação. Eu sou tecnólogo em radiologia, mas eu tenho toda uma formação voltada para a espectroscopia de ressonância magnética nuclear, tanto para a área de pesquisa e também para a área médica. Tá? Então, nós vamos fazer uma discussão, tudo que você escreveu, principalmente ali na parte da área médica, ressonância magnética, algumas curiosidades que eu tenho a respeito do método que foi utilizado, tá bom? O método de reconstrução. Bem, a respeito do seu trabalho, você está acompanhando aí com o PDF, como que está? Eu posso pegar ele Qualquer aqui. coisa pode tirar a apresentação, tá? Eu não vou precisar da apresentação aqui com os agradecimentos, mas fique à vontade, tá? Eu vou compartilhar, então, novamente está compartilhado só a aba dos slides, e eu vou Não, compartilhar mas pode... a do documento, caso o senhor queira fazer alguma, alguma pontuação não, específica. não, perfeito. É porque eu fiz as observações aqui no PDF, e aí eu vou te falar, Amaury, as páginas do PDF, tá, que estão sendo avaliadas. Depois eu vou te encaminhar todas essas observações que foram feitas aqui, tá certo? Professor, perfeito. Bem, eu também faço o convite ao professor Renato, que ele se sinta-se à vontade, caso tenha alguma observação durante aqui a minha parte da arguição, ok? Então fique à vontade, tá, professor? Bem, Amaury, parabéns pela sua apresentação. Algumas coisas que eu fiquei com dúvida aqui no trabalho, você foi bem claro, né, com relação ao tema abordado, a sua apresentação, respeitou bem o tempo de apresentação, bem didático na sua fala, isso é importante, né, porque estamos lidando com um assunto que apresenta suas complexidades. Bem, Amaury, lá na sua página 5 do PDF, nós temos o seu resumo, certo? Bem, aqui é uma observação geral, inclusive eu entrei no banco de dissertações da universidade para conferir com relação a formato, o tempo verbal é muito característico de cada tipo de trabalho, mas eu vi aqui que o seu resumo ele está separado em parágrafos, ok? Normalmente nós temos aqui uma lauda única do resumo, sem a sua fragmentação, sem divisões, né? Você não colocou título. Aqui é só uma observação mais com relação à formatação, mas eu peço, né, que você consulte o seu orientador e as normas, né, de formatação de trabalhos acadêmicos, para que você tenha esse trabalho depois no banco de dados da universidade, né, no banco de dissertações, com ele já com a formatação, respeitando, né, as normas da universidade, tá? Por curiosidade, eu fui lá verificar algumas dissertações e lá, de fato, né, nós temos, sem recuo de primeira linha, o texto justificado sem a separação em parágrafos, ok? Isso é só uma observação, são sugestões, tá? Depois você vai verificar com o seu orientador, né, quais sugestões serão cabíveis, né, para o seu trabalho, tudo bem? Isso se estende também para a página 6, né, que é a página do seu abstract. Ok? Bem, Mauri, na página
13, trabalho. Bem, na página 13 do trabalho, eu pontuei aqui algumas sugestões referente ao conteúdo, né, que foi abordado envolvendo ressonância magnética, e também nós tivemos aqui uma comparação com a tomografia computadorizada, certo? Bem, o seu trabalho é um trabalho que chama muita atenção também para a área médica. É inscrito, tá? Só que em alguns pontos, alguns conceitos aqui, eu vou fazer algumas observações, tá? Porque eu tenho certeza que o seu trabalho ele vai ser lido por especialistas da área de radiodiagnóstico que queira compreender melhor sobre como você adquiriu esses dados, como você trabalhou esses dados, até que ponto que você chegou, principalmente do ponto de vista clínico, né? Se vai ser viável ou não dar um diagnóstico embasado em um processamento utilizando essa técnica, tá? Então, eu digo isso porque é algo, conforme você demonstrou na sua apresentação, você tirou uma foto onde nós tínhamos um equipamento de um campo considerável, né, de 3 Tesla, e com o auxílio da inteligência artificial, eles estão conseguindo reduzir tempo de aquisição de imagem, estão melhorando principalmente a questão da qualidade, e isso aliado à resolução daquela imagem. Isso é um grande problema, sim, quando falamos em ressonância magnética, tá? Então, todas as sugestões aqui, eu coloquei vários balãozinhos aqui na sua dissertação, já com a escrita dessas observações para você avaliar, e também depois eu vou te mandar alguns artigos, né, complementares, para que você faça uma leitura, né, para que você tenha, né, essa parte da área médica que você colocou bem fechado, tá? Por exemplo, aí no seu segundo parágrafo, a ressonância magnética é capaz de obter imagens, né, de corpos moles ou rígido. Tá, a minha sugestão aqui é simples, né? Você poderia apenas substituir por partes moles ou densas, né? Por quê? Estamos falando tanto de estruturas, porque esse não é um termo comumente utilizado na área médica, tá? Porque para quem for da área médica e está antenado em tecnologia, as formas de reconstruções que estão sendo utilizadas atualmente para melhorar a aquisição de ressonância magnética, tá? Ele vai ler aqui e vai ver esse termo corpos moles ou corpos rígidos. Como estamos falando de uma composição corporal do ser humano, e aí nós temos partes moles ou densas. Densas estaria mais relacionada à parte óssea, tá? Mesmo de fluxo, volume e oxigenação sanguínea. Bem, seguindo, né, também é um exame que utiliza radiação não ionizante, o que traz riscos significativamente menores para a saúde, que de fato é verdade, como, por exemplo, as tomografias, né? Bem, aqui eu destaquei, inclusive, um artigo que eu vou enviar um anexo para o seu orientador, para que ele possa te encaminhar, porque eu acho que aqui, embora a sua introdução foi uma introdução objetiva, foi uma introdução que falou o que tinha que ser determinado aqui. Mas eu acho que esse ponto, para ressaltar o seu trabalho além do tempo de aquisição, quando você destaca a tomografia computadorizada com utilização de radiação ionizante, eu acho que cabe aqui um fragmento exemplificando melhor a relação das radiações ionizantes e a tecnologia tomografia computadorizada, porque vai dar um impacto aqui, né? Bem, você está preocupado com a ressonância, não só com o tempo de aquisição, mas também o fato de não utilizar radiação ionizante, e aí você tem a tomografia computadorizada, e aí destacar, não precisa, né, escrever mais uma página, não é isso, né? Destacar um pouquinho melhor sobre a tecnologia da tomografia computadorizada, tá? É só uma sugestão aqui também,
tá? Eu, como da área médica, eu senti falta desse complemento, na verdade. Até aqui tudo bem? Perfeito, professor. Ótimo. Bem, na 1.1, né, você coloca aqui problema, né? Você descreve muito bem com relação à rotina da ressonância magnética, o desconforto causado pelo procedimento, que dura em torno de 30 minutos. E aí, você começa a destacar, logo no segundo parágrafo, né, sobre o exame de ressonância magnética e o princípio de obtenção de informações para a formação da imagem. Você utilizou a referência do professor Mazzola, de 2009, tá? É uma referência que nós temos, porque o professor Mazzola, ele aborda de uma forma didática, né, os fenômenos físicos da ressonância magnética, embora a gente reconheça que ele é bem mais complexo que isso, mas esse artigo ele consegue simplificar bastante. Para facilitar aqui a leitura, a sugestão seria você tentar organizar aqui em mais tópicos, né, porque ficou um parágrafo aqui muito longo, né? Talvez ele tem muitas figuras didáticas quando você cita com relação da presença do campo magnético, onde se tem alinhamentos, né, dos momentos magnéticos dos núcleos de hidrogênio. Eu acho que aqui caberia você colocar uma figura para exemplificar, ok? Isso facilitaria bastante essa compreensão aqui. Bem, aqui, nesse fragmento do texto, tem outro ponto que eu destaquei essa informação também, mas você coloca que consiste em aplicar sequências de campos magnéticos ao longo do corpo do paciente, tá? Talvez voltar lá na referência, ok? Para verificar com relação a esse tópico sequências de campos magnéticos, né? Hoje, a maioria dos equipamentos, eles trabalham com um gradiente de campo magnético que promovem oscilações diferentes para cada região do corpo. E aí, com a ação de uma sequência de pulsos de radiofrequência, nós vamos ter ali um campo magnético que será induzido, e com base nessas diferenças de pulsos de radiofrequência, tem um momento que você explica isso lá na frente, tá? Nós vamos poder captar esse sinal emitido pelos núcleos de hidrogênio devido a essas oscilações, advinda do quê? Das sequências de pulsos de radiofrequência, né? Onde você, após aquele alinhamento, você vai ter alterações nas posições dos momentos magnéticos para ter ali uma informação, um sinal elétrico para ser reconstruído. Mas, enfim, aqui seria só voltar lá na referência do Mazzola, tá? E verificar com relação a essa escrita envolvendo a presença do campo magnético e sequências de pulsos de radiofrequência, que nesse fragmento eu não notei, por exemplo, informação relacionada à radiofrequência. Eu vi que você exemplificou aqui que nós temos bobinas codificadoras, né, tanto de frequência e tanto de fase, tá? Aqui seria só uma observação referente a essa informação dos pulsos de radiofrequência, tá certo? Então, seria só retornar lá. Eu anotei aqui as dúvidas e as observações a serem analisadas lá na sua referência. Bem, por aproveitar que estamos falando de referências, Amaury, e que você utilizou boas referências, inclusive citou, né, onde está hospedado o seu banco de dados de trabalho, achei bem importante isso, e algumas referências que datam mais antigas, né, estavam abordando o conceito que, de fato, seria difícil você encontrar em referências mais novas, né?
há uma recomendação ali de no máximo 5 anos, mas nós entendemos que às vezes tem situações que impedem, né, de uma referência mais atual. Bem, aqui é só um comentário, tá? Na página 14 do PDF. Isso, onde você destaca, né? Quanto maior o tamanho da matriz, que é no segundo parágrafo, maior a quantidade de sinais obtidos do corpo, maior nitidez na imagem final. Porém, para obter uma quantidade maior de sinais, é necessário maior tempo de exame, né? Então, de fato, tá? Aqui eu só destaquei porque eu gostei de você ter colocado essa informação, porque nós, né, atualmente tentamos otimizar os exames de ressonância magnética, alterando a matriz, trabalhando com uma matriz mais baixa, alterando o número de excitações, porque você dobra o tempo de exames, né? Quando você tem o número de excitações dos núcleos de hidrogênio para obter resposta, só que você tem uma imagem com uma resolução melhor. Aqui aumenta, né, esse tempo de exame e muitos pacientes têm fobia de ficar muito tempo ali no equipamento. Então, eu achei aqui uma informação importante para também justificar o seu trabalho, ok? Valeu. Obrigado, professor. Uma informação também a ser considerada, bem no rodapé aí da página 2, no finalzinho da página 14, você destaca, né, a redução de custo, né? Eu acho que você poderia acrescentar também a vida útil dos equipamentos e seus componentes, né? Porque uma vez que você consegue reduzir o tempo de exame, você vai otimizar, você vai ter capacidade de atender mais pacientes, mas também você, de certa forma, acaba não sobrecarregando o equipamento, né? Então, eu acho que aqui também seria interessante você considerar a vida útil dos equipamentos, dos seus componentes, tá? Bem, já na página 15, Mauro, na página parágrafo, Professor, deu um corte na, na, na chamada. sim, tá me ouvindo? Deixa eu só ver aqui a estabilização da rede. Tô ouvindo agora, professor. Deve ter sido oscilação. Eu acho que para o tá congelando, você tá me ouvindo? Que tá travando. Ele informou aqui que a qualidade da rede tá ruim. Acho que é a conexão de vocês aí, Amaury, que tá um pouquinho... O professor Alexandre não tá travando para mim aqui. É que eu tô na UNB aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar a internet do meu celular. Acho que aí no ideia, a do celular eu acho que é pior ainda, porque o prédio bloqueia muito. É verdade. O professor Gerardo tá sugerindo aqui que eu tire o vídeo para ver se melhora. Aí eu vou desligar meu vídeo, então, aí qualquer coisa que se continuar travando, vocês me avisam, eu aviso. Na verdade, eu vou ter que avisar, porque vocês não vão estar me vendo mais. Vamos ver se melhora um pouquinho. Perfeito. Pronto. E? Tô escutando, professor. Bem, a Mauri tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. Tá escutando? Tô sim. Tá. Perfeito. Vamos lá. Na página 15 do seu trabalho, Uhum. o segundo parágrafo,
uma dessas frentes de estudo é o aprendizado de máquinas na construção, no aprimoramento dessas imagens. Bem, e aí você segue falando, né, a respeito das aplicações. Aqui, Mauri, eu vou citar aqui esse ponto, mas para não demandar aqui tempo com essas observações, eu coloquei aqui na sua dissertação algumas observações onde eu senti falta de uma referência para embasar, ou se eu quiser ver mais algum exemplo do que você descreveu. Você entendeu? Tem razão, professor. Tá? Então, são alguns pontos do trabalho que normalmente acontece assim. Como você está dentro do trabalho, né? Você está lendo muito, Professor, voltou a cortar um pouco você descreve ali um trecho, mas às vezes para quem estiver lendo e achar interessante e quiser ir no referencial para verificar como será aí, por exemplo, desde o reconhecimento facial, aqui eu vou ter uma referência que vai ter algum exemplo dessa aplicação, até mesmo para dar, né, credibilidade ao que você está defendendo aqui. Tá? Então, ok? Bem, aí segundo parágrafo, você aqui, tá? Então, é uma sugestão, ok? Bem, aí logo no segundo parágrafo, onde você cita alguns números, né, de aplicações de inteligência artificial em imaginamento, 5,6 bilhões de dólares, né? E aqui a sua previsão de 9,89 bilhões em 2032. Eu entrei aqui na referência e lá tem um gráfico bem interessante que ilustra essas informações, tá? Então, talvez aqui seria um ponto de você colocar um gráfico para ilustrar essas informações que você destaca, tá? Então, aqui também é uma sugestão com relação a isso, tá bom? Tem razão. Tudo bem? Pode continuar? Pode sim, por favor, professor. Ó, vamos lá na página 18. Algumas páginas aqui eu estou pulando porque é algo mais simples, tá? Uhum. Algumas coisas que eu destaquei para você verificar depois. Uhum. Bem, aqui na página 18, onde você destaca aquisição de dados e reconstrução da imagem, aqui volta aquele conceito, né, do contexto da ressonância magnética. Você tem os magnéticos, tá? Até eu destaquei aqui uma sugestão para que você faça um remodelamento, tá? Por exemplo, nós temos aqui os pulsos de radiofrequência ou pulsos de radiofrequência e campos magnéticos, né? Então, como sugestão, né, ficaria da seguinte forma: a imagem obtida no exame de ressonância magnética é o resultado final, o produto final de uma série de procedimentos que envolvam a aplicação de um campo magnético intenso e a emissão dos pulsos de frequência em uma determinada região de estudo do paciente, tá? E por aí vai, né? Onde nós vamos ter a coleta de dados e, por fim, a reconstrução da imagem, né? Então, esse ponto aqui, pulsos magnéticos, né? Até o professor Renato me corrige se eu estiver errado, mas aqui nós temos, para o acontecimento dos fenômenos da ressonância magnética, justamente aqui nesse ponto, né? Nós temos a aplicação, o envolvimento e a emissão de pulsos de radiofrequência, onde nós vamos ter a ação dos dois, e aqui foi bem direto, né, procedimentos que envolvem a aplicação de pulsos magnéticos. Então, para quem for da área médica, até mesmo físico médico lendo, pode interpretar mal aqui o seu texto, tá? Então, coloquei uma sugestão para que você possa avaliar posteriormente, tá bom? Perfeito, professor.
Bem, as próximas páginas envolvem aqui alguns bolõezinhos para você falar a respeito da citação. Bem, na página 19 do PDF, bem no finalzinho da página 19, certo? Certo. Ó, bem no finalzinho da página 19, onde outros átomos poderiam ser escolhidos para a realização do exame, e aí você fala da utilização dos átomos de hidrogênio, tá? Bem, nós temos os isótopos do hidrogênio. Eu acho que valeria a pena aqui você citar hidrogênio 1, embora seja muito comum, tá? Mas nos textos de ressonância magnética, quando falamos da escolha do núcleo apropriado para a obtenção das imagens, nós temos o hidrogênio 1, né, ou o prótio, que é utilizado para, devido às suas características, né, utilizado para a formação de imagens. Aqui é só uma observação mesmo, para que você talvez possa estar verificando sobre essa parte, tá bom? Perfeito, professor. Ó, aqui um outro ponto conceitual na página 20, né? Na página 20, tem um outro aqui, conceito, que eu gostaria de discutir contigo, né? Para obter os sinais, deixa eu ver. É necessário enviar campo. Bem, aqui é uma sugestão, tá? Observando esse fragmento aqui, e para obter os sinais, bobinas são posicionadas em volta do... Essas bobinas captam sinais produzidos pelo corpo, porém elas são posicionadas de forma a captar sinais perpendiculares, não sendo capaz de captar os sinais gerados pelos átomos de hidrogênio, que são paralelos, né? Eu entendi, tá? O conceito. Então, e aqui eu só fiz uma sugestão. Aqui, peraí que eu anotei aqui essas bobinas reduzida. Bem, tem um momento aqui que você colocou que sinais magnéticos. Tá, aqui, ó, sinais magnéticos produzidos pelo corpo. Esse ponto aqui, ó. Para obter os sinais, bobinas são posicionadas em volta do paciente. Essas bobinas captam sinais magnéticos produzidos pelo corpo, tá? Então, seria mais uma questão envolvendo aqui o conceito, né? O corpo do paciente, ele não produz os sinais magnéticos diretamente. Os núcleos de hidrogênio está composto de radiofrequência, gera uma magnetização. Tá? Então, uma solução para ter mais bobinas são posicionadas em volta do paciente, essas bobinas captam a radiofrequência pela pressão dos núcleos de hidrogênios. Eles são posicionados de forma a captar sinais perpendiculares ao campo magnético principal, não sendo capazes de captar os sinais gerados pelos átomos de hidrogênio que estão paralelos a ele. Aí, o conceito aqui que você destacou, tá? Foi uma observação aqui,
né? Eu fiquei com dúvida com relação ao que você colocou os sinais, bem estruturado. Esses pontos conceituais que eu coloquei aqui com bem estruturado, tá? Os balões, tá? Texto aqui destacado para ter mais atenção a esse tópico, tá bom? Tá bom, perfeito, professor. Bem, acredito que os outros pontos que eu coloquei aqui, quando eu te passar você não vai mais tranquilo. Vamos na sala, não vai ter dúvida, mais tranquilo. Vamos agora na página 22. Na página 22, você tem uma figura, onde a matriz é composta de tons de cinza, onde os pontos mais claros representam sinais com maior amplitude, o mais escuro com menor amplitude. Bem, aqui vai uma observação, tá? Eu entendi o seu trabalho, eu achei brilhante o resultado que você teve com essa análise, e a minha preocupação, Amaury, é o seguinte: esse banco de imagens, todas as imagens, né, que você colocou aqui, tanto a imagem de referência e a imagem que você obteve após a aplicação da técnica, as imagens utilizadas aqui, né, o que vai chamar a atenção a todos, né, que atuam na física médica ou na área médica, que trabalham com imaginologia médica, observe, as imagens em si estão invertidas em que sentido? Ó, tá? A região do fêmur aqui, eu sei que o objetivo de reconstrução, o que você obtém de informação do seu trabalho é a formação, a reconstrução da imagem. Mas aqui, só estou falando em questão de publicação, né? Às vezes você vai publicar esse trabalho, né? Eu acredito que é um trabalho que tem potencial para ser publicado em uma revista de importante impacto, tá? Aqui, o fêmur, a região do fêmur, está no lugar da perna, da tíbia aqui, da perna, então, como se estivesse ali, você entendeu? Como se estivesse de cabeça para baixo. Isso aplica-se a todas as imagens do conjunto que foram obtidas. Você entendeu? Como? Entendi. Eu não comentei disso, professor. Até me desculpa, porque eu não tenho tanto conhecimento na área médica. Eu olhei, para mim não pareceu. Mas peço desculpa, eu vou especificar, então, no texto isso sim. Não, eu só estou explicando justamente por isso, porque eu fiquei com uma certa preocupação, porque você obteve um resultado interessante. Uhum. E esse resultado... Caiu. Alô, professores? Ixi. Como é que nós estamos 3G? Eu vou conectar nos meus dados, a internet está muito ruim. Como é que eu faço para voltar, será? Alô, professor? Eu caí da ligação, eu troquei de rede aqui. O senhor estava comentando da imagem invertida quando eu caí. Sim. No próprio banco de imagens, no próprio site, né, onde você obteve o banco de imagens para o seu trabalho, lá na página inicial, ela está na posição certa. Uhum. Ok?
Eu até fiz aqui o download da página ali inicial para te enviar só para você ter esse ajuste, tá? Para que a imagem não vá de forma incorreta para uma publicação, até mesmo para fechamento da sua dissertação, ok? Ok, não, eu vou inverter todas elas no artigo. Tá? Depois, é assim, é como se o paciente aqui tivesse de cabeça para baixo, para você entender, Uhum, tá? eu entendi. Então, seria só fazer esse ajuste, tá bom? Não desmerecendo o seu resultado, mas eu falo porque os dados vão ser públicos, né? E aí nós vamos ter diferentes profissionais interessados em conhecer, e aí vão um trabalho, né, bem fechadinho, mas com a imagem da anatomia do paciente aqui invertida, Tem razão, tem certo? razão. Bem, aqui tem alguns pontos, até mesmo para não prejudicar a arguição do professor Renato, tá? Aqui eu vou te fazer uma pergunta em referência aos seus resultados, tá bom? Uhum, Então, eu fiz algumas observações dentre os conceitos gerais que você abordou aqui sobre ressonância magnética, tá? Essa vai ser a minha grande contribuição. A parte de GANs, eu entendi bem o que você fez, essa parte ficou, no meu ponto de vista, tá? Ficou bem escrito, eu entendi que você utilizou bobina única, mas que a multibobina, devido a ter ali uma quantidade em relação de processamento, seria maior, talvez você conseguiria melhorar os seus resultados, tá? Mas a pergunta é o seguinte, Amaury, para você refletir um pouquinho, né? uhum. Bem, considerando os avanços no uso da inteligência artificial para a reconstrução das imagens, a partir do espaço K subamostrado, como que você avalia os principais desafios técnicos e éticos para a implementação clínica desses modelos? Especialmente no que diz respeito à confiabilidade diagnóstica e à generalização para diferentes populações de pacientes. Por que dessa preocupação? Tá? Existe um grande bloqueio da área médica quando se fala em inteligência artificial, processamento de imagens, com aquele receio de estar avaliando uma imagem virtual e não real do paciente. Como que você se vê diante disso? Como que você enxerga as perspectivas do seu trabalho nesse sentido? Bom, professor, do meu ponto de vista, de acordo com o que eu estudei, do que eu criei, é, eu acho que a gente não atingiu ainda o ponto necessário para a inteligência artificial ser aplicada para diagnóstico, para melhora de imagens, sem o auxílio de um médico ainda. E eu acho que a tecnologia que eu estou estudando, que se no futuro for aplicada, mesmo se a gente já tiver redes bem mais fortes que a gente tem hoje, que vão conseguir gerar imagens muito boas, ainda assim eu acho que teria que ter primeiro, o olhar de um médico e se caso encontre algo errado nessas imagens, vamos supor que uma dessas imagens que o meu algoritmo reconstruiu tiver uma patologia, tiver um câncer, um tumorzinho ali, alguma imagem esquisita, refazer o exame sem o auxílio da inteligência artificial. Por que que eu falo isso? Na apresentação e no trabalho eu apresento que o meu modelo de pré-processamento eu consigo inserir artefatos na imagem. Algumas eu não coloquei eu não aprofundei muito no estudo com a presença dos artefatos, que conforme eu treinava a rede com a inserção dessas imagens com inserção de artefatos, ela apagava o artefato algumas vezes. Ela entendia o artefato como se Entendi. fosse um ruído estranho e em alguma não era 100% das vezes, mas em algumas vezes ela apagava. E ela não apagava 100%. Ela deixava as bordinhas dele. Ou seja, se aquilo ali fosse um tumor, se fosse alguma coisa, ela iria tentar apagar o que justamente a pessoa às vezes estava fazendo a ressonância magnética para descobrir.
Então, eu acho que essa Entendi. tecnologia assim, tem potencial para ser aplicada, mas na ideia de acelerar exames do dia a dia. Por causa que aí, se eu descubro, se aparece algo que está supostamente apagado na imagem, eu acho que esse exame tinha que ser analisado por um médico e refeito, agora sem o auxílio da inteligência artificial, só com os Entendi. métodos que são atualmente utilizados. Entendi. Entendi. Perfeito, obrigado, viu, pela informação. Inclusive, eu estou olhando aqui a sua figura da página 54. Embora você tenha um SIM de 0,6, você obteve um resultado bem interessante aí, né? Sim, aqui ela melhorou bastante, né? Sim, sim. E outra dúvida também que eu fiquei é que na ressonância magnética, Maurício, nós trabalhamos considerando os tempos T1, T2 e densidade de prótons, que são as ponderações Uhum. utilizadas. Eu percebi que dentro do banco de imagens, a estrutura óssea em si, em algumas imagens aparece mais clara e em outras aparecem mais escuras, tá? Tem até um ponto que eu destaquei aqui, mas é algo, assim, para a gente até já fechar essa discussão aqui, porque esse treinamento é importante, você até destacou, né, que traz uma reconstrução com uma imagem um pouco mais escura. Eu acho que um ponto interessante também a ser considerado é verificar se, como resultado desse treinamento, não haverá, por exemplo, uma variação muito grande dessas nuances, né, de tons de cinza, porque ela não pode, por exemplo, caminhar de uma ponderação a outra dentro de uma mesma aquisição, tá? Isso é só uma observação a respeito do trabalho, porque algumas patologias nós observamos dentro de um determinado espaço de tempo T1 e T2, e isso influencia na formação da imagem. Aquela formação da imagem vai me dar uma característica anatômica A. Então, se eu faço isso e mudo essa característica dessas nuances de cinza, eu posso mascarar, por exemplo, alguma patologia, né? Então, só para título de exemplo, nós temos aqui algumas imagens que você colocou, que de uma para outra, dependendo do espaço que está subamostrado, dos exemplos que você colocou aqui, eu tenho, dentro que eu chamo aqui de ponderações em ressonância magnética, uma que permeia em uma imagem considerada por densidade de prótons e uma considerada uma imagem ponderação T2. Isso do ponto de vista clínico, tá? Isso é só uma observação aqui com relação ao trabalho. Mas eu preparei um PDF para você com as comparações desses tempos, tá? Só para você verificar como que nós observamos isso do ponto de vista clínico. Eu acho que por mais que você esteja trabalhando com algo para melhoria da rotina médica, eu acho que você ter essas informações vai te alavancar ainda mais para o segundo passo, que são as perspectivas que você citou na sua conclusão, tá bom? Perfeito, professor. Realmente, eu percebi Bem, que algumas imagens, os ossos eram mais claros, outros mais escuros. Eu pensei, é porque no banco de dados ele não explica de qual o peso de cada uma das imagens especificamente. isso, Mas eu pensei, aí sempre deve isso. ser imagens geradas com pesando o tempo T1 ou o tempo T2. Isso, perfeito. Não, mas fica tranquilo. Eu coloquei aqui um resuminho com alguns exemplos para você ter, até mesmo quando você for escolher um novo banco de imagens, né? Dependendo da região, você ter como fazer essa comparação, tá certo? Então, novamente eu agradeço pelo convite, agradeço também o seu orientador, né, e também o seu orientador, né, ao qual eu tive o prazer de conhecer, e nós julgamos um trabalho recentemente, né, no sentido semelhante, e parabéns, fiquei bem entusiasmado aí com o seu resultado e sucesso, tá?
Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre. Vou pegar a palavra ao senhor, certo? Muito obrigado pelas sugestões e colocações. Nos vai ajudar muito para deixar o trabalho bem organizado, certo? Exato, exato. Entonces, gostaria de passar agora para o professor Dr. Renato. Professor Renato, está contigo a palavra. Obrigado, mais uma vez, obrigado, professor Gerardo, ao Mauri, pelo convite. Prazer, professor Alexandro, a gente está participando aqui pela primeira vez na banca. Gostaria de parabenizar primeiro aí, Mauri, o seu trabalho, né? E é muito bom e importante a gente escutar o especialista na área, né? Aqui eu vou dar minhas contribuições também na área da computação, na área do algoritmo e fazer algumas questões e contribuições nessa área, mas vamos dizer assim, o usuário final, né? O objetivo final é a gente contribuir, nesse caso aqui, para a área médica, então é muito importante aí as colocações do professor Alexandre, porque realmente ele é o cliente desse produto, né? Vamos dizer assim, quem é o especialista. Então, isso é super importante a gente ter essa noção. E já queria, né, começar dizendo que concordo aí com todas as observações que foram feitas por ele, e eu vou acrescentar mais algumas dimensões aí da análise do seu trabalho. Tá? Então, a maioria a gente teve a oportunidade, né, de participar da qualificação da etapa anterior. Como eu tinha comentado, o seu trabalho ele é um tema extremamente relevante, né, porque hoje a gente tem que avançar e usar o máximo da tecnologia que a gente tem para beneficiar tudo que nós temos, avanços na medicina, melhoria do conforto dos pacientes, né? Ressonância magnética é aquele que é muito chato, né? Todo paciente reclama de ficar lá um tempão e barulho, aquela coisa toda. Então, a gente precisa avançar nessa área, obviamente, usando todas as ferramentas e os meios que a gente puder desenvolver. Então, o mérito, né, da área que você está trabalhando tem todo esse mérito e é muito nobre aí o esforço, né, nessa área de tudo que a gente puder obter. Eu vi também, e o seu trabalho está bem escrito, tá, Mauri? Eu vou fazer críticas pontuais, mas a leitura do texto está muito boa, né? Eu achei muito boas as contribuições aí do professor Alexandre também, porque aí o viés médico de leitura, né? Eu também não tinha percebido que as figuras estão de cabeça para baixo, eu não tenho expertise nessa área, né? Eu acho que ele deve, é igual a gente que vê a Matrix e vê o software, né? Ele vê o pedacinho da imagem médica, ele já fala, tá de cabeça para baixo, e a gente olha isso aqui e fala, é um osso, né? E, quer dizer, a imagem, qualquer uma parece a mesma coisa, mas isso é extremamente importante, que é o detalhismo, né? Do que a gente tem que ter o rigor e o primor, né? Da publicação, para as coisas ficarem, obviamente, conforme as especialidades. Vi também que você melhorou bastante aí o texto, Mauri, então muitas críticas que nós tínhamos feito na qualificação em termos de revisão de literatura, e aí você chegou a expandir a revisão de literatura colocando os dados dos trabalhos correlatos, isso ficou muito bom, explicando, né, a comparação do seu trabalho, que não tinha ficado aí no texto ainda, tentando fazer a correlação de quem usou tanto a GAN para fins parecidos quanto outros algoritmos, e aí você conseguiu comparar o resultado do seu trabalho com outros, e isso foi um avanço importante aí desde que a gente viu aí na qualificação. Além disso, você publicou então os algoritmos ali no repositório do GitHub, então a gente pode dar uma olhada, né? Pode dar uma olhada um pouco aí na implementação, dar uma olhada mais ou menos na linha que você seguiu do software, tá? Então isso é muito interessante, porque aí deixa público para a gente entender os meios, né, que você usou, tá? Então isso não tinha sido publicado, agora está mais claro. O que eu tenho de algumas críticas e observações, eu não vou me ater a muitos detalhes do PDF, como já foi falado aí também, o professor Alexandre vai passar, eu vou passar o PDF, então rabisquei algumas coisas aqui ou ali de texto, mas a maioria da estrutura do texto está boa, concordo que o resumo está em parágrafos, né, fica esquisito, mas eu vou fazer mais uma observação sobre o resumo, que eu senti falta um pouco. No primeira versão do seu resumo, lá na qualificação, você
explicou muitas coisas no resumo que não precisava. Então ele ficou com uma página inteira, ou mais de uma página, era muita explicação. Eu acho que você fez uma síntese, mas agora eu acho que faltou um pouco falar um pouquinho da metodologia, alguns detalhes, tá? Depois eu te coloco lá. Eu acho que pode melhorar o resumo. Ele tem que ser uma síntese, mas ele tem que tocar em alguns pontos. Então tem alguns elementos que são importantes ficarem no resumo, né? Lembrando sempre que o resumo é a primeira coisa que a gente vê de um trabalho antes de ler o trabalho. Então ele tem que estar bem conciso, né, bem consistente, mas ele tem que mostrar, né, cada parte do seu trabalho bem. Então, acho que você pode aprimorar e eu deixei lá algumas observações. E outra questão de estrutura de texto, que eu fiquei questionando aqui a forma de fazer também, é que você apresentou a sua solução da rede dentro do capítulo de materiais e métodos. Então, para mim, ficou um pouco assim, poderia estar num capítulo separado, sabe? Porque aí você discute a arquitetura da sua rede, tudo num canto só, e materiais e métodos, geralmente a gente coloca mais assim, qual linguagem de programação, qual framework, o que você usou de base, mas aí você separaria aquilo que foi o desenvolvimento, quer dizer, aquilo que você sentou na frente do computador e escreveu mesmo, né? Ou seja, o algoritmo, que você realmente produziu, né? O método é assim, eu vou pegar a rede, vou colocar, vou fazer, vou usar essa linguagem e tal, tudo bem, mas agora na hora de fazer, como é que eu vou, o que eu construí? Então, eu acho que poderia separar e aí você pode conversar, obviamente, com o seu orientador, tá? Nesse sentido. Em relação aos testes, tá? Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, ficou um pouco, para mim, a dúvida, quando você fala lá na lista, né, de testes, teste 78, teste 80 e tanto e tal. Esse teste, eu estou entendendo que você usou um algoritmo, o algoritmo inteiro, com um banco de imagens inteiro, dentro de um cenário, é isso? Com aqueles parâmetros daquele teste. Não é uma imagem, o teste não é uma imagem, o teste são todas as imagens. O teste Como são que é várias isso? imagens, tanto que lá na tabela eu até coloco o número de imagens de treinamento, de teste, de validação que eu Sim, utilizei. Então é um conjunto de imagens. é o conjunto, tá. Isso. Não, tudo bem, é isso que eu estou entendendo mesmo. Tá ótimo. Tá, porque você coloca ali no resultado, quando você mostra uma imagem, é um exemplo de uma das imagens desse teste, não é isso? Isso. Por isso que eu É chamo só de uma, média do SSM, por causa que é a média de todas as imagens de é a teste que eu média de utilizei. todas. Tá, não, é isso mesmo, é isso que eu estava entendendo, era só para confirmar, mas variou o número de imagens para cada teste, né? Que eu olhei lá no CSV, eu vi lá alguns valores diferentes, então você usou passos diferentes, parâmetros diferentes, está correto. Ok. Deixa eu ir passando tudo aqui, a gente vai falando. Tá. Aproveitando essa imagem que já está na tela como exemplo, né? Eu fiquei pensando também o seguinte: o método que você usou, aliás, a sua premissa é: eu vou tentar fazer com que a máquina não precise executar todos os passos até o fim, né? Para eu economizar tempo do exame. E aí tira o conforto, melhora o conforto do paciente, como o professor Alexandre falou, tem menos desgaste da máquina, quer dizer, eu reduzo o tempo do exame, melhora o conforto do paciente, menos desgaste, ok. E aí você faz, né, para a máquina em algumas passadas que ela vai capturando, interrompe ali o processo e tenta fazer a predição, né, para ela chegar naquela mesma qualidade como se ela tivesse feito aquelas passadas todas. Aí eu fiquei pensando, você testou geralmente num certo momento de parada, né? Desse teste. Você testou, por exemplo, se eu tenho que fazer 10 passagens ou 100 passagens da máquina para você obter a imagem de alta resolução, nesses testes, uma coisa que eu queria tirar essa dúvida, você testou em vários momentos ou só no início, assim, a imagem que foi capturada com poucas passagens? É porque o senhor está falando se eu testei com a imagem com as passadas completas, é isso que eu entendi? Não, eu sei que foi antes das completas, mas se você testou em pontos diferentes,
Não, porque Isso eu fiquei com dúvida. como eu seleciono lá no algoritmo de pré-processamento, eu seleciono Hum, o número de voltas, ou então o número de raios, é o espaço K completo, só que multiplicado por aquela máscara. Então, ele é hum. total, mas não é, porque eu pego toda a extensão dele, mas faltam uns buracos no Hum. meio. É isso que o senhor quis dizer? Se eu pego só o centro dele, por exemplo. Isso, então, aí, porque assim, para você chegar na imagem total, você tem que fazer todas aquelas passadas. Aí minha Isso. pergunta é assim, se você tinha testado, chegar em níveis mais próximos do final, entendeu? Sim, eu Mais ou tentei menos com, assim. com menos Hum, subamostragem, no caso. isso, Eu isso. testei, O número. alguns desses testes que eu testei com menos subamostragem, ele acontece, Hum, o que aconteceu foi que a GAN não conseguiu, de fato, aprimorar as imagens. Se ela fosse muito tá. fiel à imagem final, ela piorava É, a imagem, ela não conseguia generalizar e, de fato, eu coloquei, por exemplo, imagens com 0,78 de SSM na entrada e ele saiu com 0,75. Então ele não conseguia entendi. pegar as nuances, que a imagem já era muito próxima, então as nuances ele não conseguia captar. E talvez se eu tivesse aumentado, colocado uma rede muito maior, ou então com filtros maiores dentro da UNet, talvez ele conseguisse pegar esses Uhum. aspectos, mas do jeito que eu consegui, que eu fiz, não conseguiu. Tá. Eu estou falando isso porque eu estou pensando assim, numa continuidade dessa pesquisa, para onde que a gente pode explorar as dimensões do trabalho, né? Mais tranquilo. Porque assim, uma pergunta que aí o professor Alexandre pode opinar, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aqui, a reconstituição dela, ela se parece com alguma coisa que o médico consegue analisar, né? Ou ela ainda está muito ruidosa e dificulta a análise, né? Aí eu não sei avaliar, né? Então, assim, teria que ter agora essa etapa, né, seguinte, para falar assim, eu estou reconstituindo até esse nível. Mesmo que a imagem não esteja perfeita, né, que esteja um pouco longe daquela melhor versão, a pergunta teria que fazer, né, um trabalho com os médicos e quem é especialista em imagem médica e falar assim, isso aqui já dá para você fazer um diagnóstico baseado nisso, né? Então, Entendi. esse é um passo interessante da gente pensar, né? Agora, me preocupou essa questão que você colocou de que, olha, artefatos que estavam na imagem, a rede tirou, né? Aí isso pode preocupar um pouco. Desculpa. Sim. Professor Alexandre, por favor. Renato, obrigado pelo espaço. Bem, a imagem que foi gerada, embora uma imagem que eu consiga ver que é uma parte óssea, mas ainda nós temos detalhes, principalmente de área muscular, de espaço articular, que ainda devem ser aprimoradas, né? Eu acredito que talvez o teste com as múltiplas bobinas, né, seria uma alternativa para estar adquirindo mais informações, para ter uma imagem com maior detalhe, principalmente de margens anatômicas, né? Porque a ressonância magnética, além da parte óssea, ela é muito reconhecida por fazer diagnóstico de lesões de articulações, lesões de ligamentos, lesões musculares que demandam uma resolução ideal para tal, ok? Então, assim, é um resultado bacana, parabenizo pelo resultado, mas a validação é um passo muito importante para um trabalho desse nível. A validação é algo, é aplicação, né? A validação vai Claro, claro. dar a resposta se a aplicação vai ser considerada ou não. Então, bom, obrigado. Ótimo. Eu estou tentando traçar para você um roadmap aí, tá, Mauri? Quer dizer, você continuar aí num doutorado, por exemplo, para que lado que você poderia expandir, continuar, para que lado futuros trabalhos nessa área, né, com o professor Gerardo, que está trabalhando muito com isso, para que lado que pode ser direcionado. E, professor, Outra questão, os sim, testes com múltiplas bobinas, se você for ver lá na hum, tabela do FastMRI, a tabela de classificação, eles conseguem sim, resultados muito melhores. É melhores, porque a tabela, a melhor tabela usando o conjunto de dados que eu utilizei no nível de subamostragem que eu utilizei foi 0,69.
Os testes com duas Uhum. bobinas, os testes ficam em torno de 0,98, 0,99, que é Legal. praticamente a imagem pronta, perfeita já, né? Eu Sim, só acredito que que aí com é um você ter custo mais computacional mãos, também enorme, não é isso? é um custo computacional enorme. Isso. Aí é isso que eu queria também trazer aqui, porque o aspecto da viabilidade do seu trabalho, claro, isso aqui é uma experimentação de um algoritmo, né? Você não está se propondo a produzir um produto que use isso ainda, né? Ele não está tá longe desse ponto. Você está fazendo uma prova de conceito de uma metodologia para reconstituir imagem, né? No seu texto, por exemplo, nesse aspecto, você coloca ali também, tem uma, deixa eu ver a página aqui, na página 17 do PDF, que é a página 5 do seu documento, né? Você coloca ali que uma limitação do seu trabalho é a necessidade de alta capacidade computacional, acho que depois disso aí. Aqui está no resumo. É na introdução já, é a página 5, a página 5 do documento mesmo, não do PDF, isso. Então, isso aí, ó. Então, assim, outra limitação, necessidade de alta capacidade computacional, computadores de unidades gráficas fortes e tal. Você pode colocar GPUs até aí, tá? Eu coloquei uma observação aqui, mas enfim. Só que estou colocando assim, ó. Porém, algumas ferramentas online auxiliam nesse ponto, como o ambiente de programação do Google. O Google Colab possui alto poder computacional de forma gratuita através das GPUs Tesla T4 e tal. Só um cuidado, né, na hora de falar isso, né, para quem não é da área e lê, o gratuito é assim, para uso para pesquisa é uma coisa que eles oferecem, né, um espaço para você fazer experimento gratuito, né? Então, assim, está muito longe disso virar um produto ser gratuito. Isso aí tem um custo altíssimo, né? Ainda é um equipamento muito caro. Futuramente, obviamente, vai barateando, mas é um equipamento muito caro. Para fazer experimento, a Google patrocina, né? A Google está patrocinando experimentos e pesquisas nessa área usando essas ferramentas. Mas é só para ajustar o texto de que você conseguiu um acesso gratuito, né, por conta do uso de pesquisa, e aí com isso você consegue fazer os experimentos. Agora, a distância disso para colocar na máquina mesmo, a máquina teria que comprar um poder computacional alto para ser usado lá no dia a dia, numa clínica, qualquer coisa nesse sentido. Mas faltou Então, especificar aqui, trazendo. professor. Hum, Ele tem um gratuito, mas eu tive que pagar no final das contas. O gratuito dele não é o suficiente. O primeiro que o tempo é não é limitado e a suficiente, então. GPU é fraca. Pronto, Eu até pronto. especifico ali, realmente, eu tinha que ter colocado que para o trabalho foi usada a GPU L4, que eu paguei a GPU L4, eu Aham, paguei mensalidade dela. pronto. Ainda teve isso só para fazer o experimento, né? É, Imagina agora para ele ter o dia a dia isso incorporado dentro da máquina, né? Aí é um outro custo alto, né? Então, assim, é um trade-off, né? A máquina fica mais cara quando ela tem essa inteligência artificial. Com o tempo, obviamente, isso aí vai barateando, mas no momento é um equipamento caro de você reproduzir num produto médico, né? Vamos dizer assim, tá? Mas tranquilo. Então é bom ajeitar isso aí. uhum. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui, em relação na página, deixa eu ver se é a 37, se é do documento, é a página 37 que está escrito 37 aí na página, tá? Então ela é a página 37 aqui, é 49, isso. 49, tá? Então, esse penúltimo parágrafo, aí você coloca ali que a métrica, né? Desculpa, antes do antepenúltimo, assim como as imagens BC que foram as melhores imagens produzidas, os testes a serem mais escuras, né, com alguns poucos detalhes, como mostrado. Aí você conclui assim: isso mostra um padrão onde a GAN teve mais dificuldade de generalizar com maior amplitude de contraste, possuindo melhor desempenho. Eu fiquei pensando aqui que na imagem escura, a métrica que você usou parece que, como na imagem escura você não tem muita diferença de contraste, a métrica que é usada, ela também não dá uma diferença muito grande entre uma e outra. Então, é mais ou menos assim, uma imagem escura com a mancha de um lado ou com a mancha de um outro, ela tem mais ou menos a mesma métrica, né?
que é diferente de uma imagem com alto contraste, que aí realmente você vê muita diferença matemática nos pixels, né? Então, talvez seja a razão pela qual na imagem escura, né, você não conseguiu fazer, ou na clara você conseguiu melhor, entendeu? Diferenciação. Então, acho que tem que pensar essa ressalva e colocar, talvez pensar numa métrica que também mostre isso, para diferenciar as imagens. É mais ou menos assim, né? Faz sentido, né? Quer dizer, a média de pixels pretos é um número muito próximo. E aí eu não consigo ter uma diferenciação. Mas quando eu tenho alto contraste, aí eu consigo, com aquela métrica, distinguir melhor se a imagem está próxima ou não uma da outra, né? Como ele compara com Eu fiquei o pixel pensando... pixel, se toda a amplitude da imagem estiver muito baixa, tudo vai ser bem parecido, né? Então ele vai indicar um SSM maior. Entendi. Exato. Então, o erro que você tem de comparação vai ficar muito maior, porque é tudo meio ruidoso, né? Tem razão. E aí está tudo na mesma faixa. A amplitude da comparação está pequena, entendeu? Então você fica com dificuldade de comparar imagens. Então eu fiquei pensando nesse aspecto aí dessa métrica, é um outro ponto para trabalhar, talvez buscar uma outra métrica ou tentar alguma outra Todas as abordagem. imagens, talvez. Normalizar, entendeu? Alguma coisa assim, tá? São detalhes aqui que eu fui pensando. Entendi, faz sentido. O que mais? Tá. Outra coisa que eu acho que eu já te perguntei na qualificação, e a gente discutiu muito pouco, aí voltando agora para a parte computacional, eu não vi você relatando ainda no trabalho, mesmo usando a GPU, que você tem que detalhar mais lá qual é o plano e tudo mais, quantas horas, quantos dias demorou cada uma dessas etapas de treinamento e de esforço computacional, sabe? Eu acho que essa é uma informação que dá uma dimensão do trabalho que dá fazer esse tipo de estudo, né? E o esforço computacional que é necessário nesse tipo de estudo, tá? Porque a gente sabe que é uma coisa que às vezes você coloca num dia, vai para o outro, pode ser que demore, em alguns casos, experimentos que demorem horas, ou mais ou menos, mas a gente ficou aqui lendo o seu trabalho sem compreensão dessa dimensão de tempo e esforço computacional. Professor, desde o processo do pré-processamento, que eu pego direto os espaços casa e crio o banco de dados, até o treinamento com a GPU mais forte do Google, ele demora de 45 minutos a 1 hora. Ele é até rápido. Com a GPU antiga era 4 horas rodando. Mas era limitado, eu tinha direito a 4 horas por dia. Então, depois com a GPU mais forte, acelerou um pouco. O problema é que eu acho que realmente não toma esse tempo, o senhor falou que demora dias, horas, é que o máximo de imagens de treinamento que eu utilizei, se não me engano, foram 6.000 imagens. Eu pego aqueles cortes, aqueles volumes, eu pego vários cortes deles. Então, para 6.000 imagens, o tamanho de batch do modelo é uma imagem, por causa que é o modelo, é o que geralmente é usado para UNet. Então, era geralmente, eu coloquei no mínimo 6.000 épocas, né? Quando eu coloquei 18.000 épocas, ele foi 1h30, 2 horas. Então, eu acho que o que limita aí é a quantidade de imagens. Se eu tivesse um banco de dados imenso, com 20.000 imagens, eu poderia colocar ele para rodar por dias. Mas aí o que me limitou foi o número de imagens. É meio que um relato que eu acho que você pode incluir, entendeu? Uma tabela, para que quem lê quem esteja lendo o seu trabalho, que seja da área técnica de computação, olha assim, se eu quiser reproduzir o trabalho do Amaury, com essa amostragem eu já sei a dimensão do esforço computacional. Se eu quiser usar multibobinas, eu já sei que eu vou ter que multiplicar esse esforço computacional, entendeu? Então, vou dimensionar o meu equipamento e o meu tempo de experimento, assim, porque essa informação, eu penso que é um aspecto técnico do seu trabalho, mas é muito relevante. Ele está longe ainda de ser um produto, mas a gente já tem uma dimensão do esforço computacional e quanto é que custa fazer esses experimentos, não em termos de dinheiro, entendeu? Mas em termos de tempo, pode colocar até em termos monetários, assinatura e tal, mas assim, isso aqui tem que ter uma GPU dessa dimensão, 1 hora, 45 minutos para fazer 6.000 imagens, entendeu? E aí, por exemplo, você mostrando aquele CSV que você publicou lá no repositório, que você tem 113, né, experimentos,
a gente olha, não, então isso aqui foram dias e dias e dias de treinamento, entendeu? Esse é a dimensão do esforço computacional que você teve que empregar e horas de trabalho para analisar essas informações. Então, é mais para valorizar o trabalho no sentido de mostrar a dimensão do esforço que você fez, tá, computacional, e para que o leitor que fala assim, agora eu quero reproduzir o trabalho do Amaury, eu vou ter que reservar um mês para trabalhar com isso ou mais, entendeu? Para tentar reproduzir esse experimento, tá? Então, acho que é uma dimensão que agrega e acrescenta no seu trabalho esse aspecto, tá? Porque senão a gente fica sem muita noção, Tem razão. tá? Eu falo isso, obviamente... Oi, Eu vou pode falar, colocar essa desculpa. parte do tempo computacional explicado, que o tempo, a quantidade de épocas e a quantidade de imagens influencia diretamente o tempo de treinamento, na parte lá mesmo que eu Uhum. comento da GPU, quanto com aquela GPU específica, eu tenho esse tempo específico de processamento se eu usar tal quantidade de imagens por tal quantidade de épocas. Eu vou especificar assim, professor. Isso é melhor, que aí a gente tem a noção. Só para contextualizar, o professor Gerato sabe, né? Nós somos. Aqui a gente participa de um grupo que é especialista em desenvolvimento de hardware para acelerar algoritmos, né? Então a gente costuma olhar trabalhos e publicações com essa dimensão para falar assim: opa, ali tem um problema bom para a gente trabalhar. Quer dizer, se um dia a gente quer fazer uma máquina de ressonância magnética que tenha capacidade de, assim que terminar a ressonância, ela produzir uma imagem de qualidade em tempo real, eu preciso criar arquiteturas de hardware que façam isso. Então, se eu olho que é um problema muito interessante, que faz sentido, né, pode ter um grupo que olha aquilo e fala, nossa, isso aqui tem um esforço computacional que vale a pena a gente investir tempo e criar processadores que façam isso para viabilizar a implantação disso em produtos, né? Tem Tá? razão. Então, só para dar essa dimensão para você ampliar aí o escopo. Deixa eu ver se tem mais alguma observação nesse nível aqui. Tá. E só alguns detalhes rápidos sobre a sua apresentação. No slide, tá? Falando isso assim, em detalhe, é legal você colocar números, não esquecer de colocar número no seu slide, que tem alguns que eu queria referenciar e depois ficou difícil voltar lá no slide. Tá? E também labels e algumas imagens da sua apresentação que ficou faltando lá. Tem algumas que você coloca que não tem legenda, né? E aí facilita a gente compreender, Sim. tá bom? Mas é só um detalhe aí para contribuir para você, próximas apresentações, você aprimorar mais aí a apresentação. Mas, em resumo, Amaury, eu parabenizo pelo seu trabalho, né? Esses comentários todos que a gente faz, obviamente, é para valorizar o seu trabalho, e eu acho que você tem que acrescentar mais para finalizar mais coisas de trabalho futuro. É por isso que eu estou fazendo tanta pergunta, né? Eu acho que o trabalho ele tem um potencial muito grande, mas você terminou a conclusão ali com um parágrafo muito acanhado de trabalhos futuros. Acho que você pode pensar, né, em mais dimensões para expandir as possibilidades para você e para outros aí do grupo também explorarem essa linha de trabalho. Bem? Então, mais uma vez, parabéns, agradeço aí ao convite, mais uma vez, e devolvo a palavra para o professor Gerardo. Muito obrigado, professor, pelo feedback. Igual na qualificação, o feedback do senhor foi muito bom e muito importante para melhorar o trabalho. Isso é melhorar toda essa parte aí. Então vamos a pasar a la tercera parte, que es la avaliación. Voy a usar tu computador. Entonces Pode vamos ser. a parar en la grabación, por favor. Um segundo, deixa eu deixar grande aqui, pessoal.